Olá, eu me chamo Natália Mairim, que tenho 16 anos, estudo no IFRJ de Paracambi e sou participante da ABS de Paracambi. A trajetória da ABS ela pode ser resumida por duas palavras, persistência e perseverança. Desde o ano de 2019, que é o ano que eu acompanho eles, a gente passou por bastante coisa. No início lá, a gente tinha muito medo de como continuar, a caminhada, tendo em vista a história que a ABS já tinha lá no Instituto, os líderes como eram. A gente não tinha muito aprofundamento em EBIs, a gente não inovava muito o nosso grupo. A gente conversava no grupo do WhatsApp com os líderes, mas parecia que não adiantava muita coisa, E a gente, no meio de tanta luta, tanta perseverança, veio a pandemia, o distanciamento social, a quarentena. E aí sim a gente teve que se reinventar, A gente chegou a um ponto que a gente conversou e viu que continuar na zona de conforto não ia dar em nada, A gente não estava conseguindo realmente dar o melhor e a gente queria algo a mais. Começamos a conversar mais e mais, começamos a orar, ter um propósito realmente e as coisas começaram a fluir. No ano de 2020, a gente praticamente passou ele todinho no online e a gente começou a se aprofundar em EBIs, começamos a nos capacitar mais também em como ser líderes, a gente começou a se unir mais, entender mais o nosso contexto de ABS, até que o momento que a gente começou a fazer um pouquinho de diferença, Dando os nossos EBIs, a gente começou a se aprofundar mais entre nós mesmos e 2020 foi passando, a gente foi conseguindo trazer um pouquinho de pessoas novas, pessoas que não eram exatamente do IFRJ, pessoas que traziam seus pais, que começaram a andar na fé, caminhar na fé. E isso foi uma experiência muito boa também pra gente, até que chegou 2021.1, que começaram os calouros a chegar no IFRJ, a chegar entre aspas, porque tá tudo no meio, agora virtual. E a gente teve outro desafio, Bom, a gente conseguiu se reinventar. Em 2020, a gente conseguiu se aprofundar em EBI, conseguimos chamar uma galera nova, mas e esses calouros? Como que eles vão conhecer a ABS realmente nesse momento tão distante? E parece até ser estranho, mas o nosso grupo ele conseguiu estar bem mais unido no virtual do que quando era, no presencial. Então a gente começou a ver formas de como conseguir trazer esses calouros para perto de nós, mesmo tão longe. E conversando, debatendo, a gente vendo assim formas realmente rápidas que seriam trabalhosas, mas poderiam ter uma resposta mais eficaz. A gente conseguiu ter algumas soluções. E algumas são bem particulares do nosso grupo, mas a gente vai também contar, porque vai que alguém consegue se encaixar. Bom, a primeira coisa eu creio que seja no grupo do Grêmio, Alguns dos nossos integrantes da liderança eram gremistas, então a gente tinha um contato maior com esses calouros. Eu, por exemplo, tinha praticamente todos os números dos calouros, então eu conseguia entrar, conversar com eles, entrar em grupos de acolhimento. Alguns veteranos também, líderes, entraram nesses grupos e começaram a ver o desenrolar da galera, A gente viu eles como pessoa mesmo no grupo, a gente foi analisando o perfil de cada um. Depois, tendo em vista esses calouros, a gente pesquisava no Instagram, a ABS Paracambi, no Instagram, começava a seguir eles. Quando eles davam uma maior abertura, a gente ia atrás e chamava para a ABS. A gente conseguiu colocar também a ABS no Manual do Calouro, que foi um manual feito também pelo Grêmio para orientar esses calouros nesse momento de transição. E assim, a gente nunca conseguiu falar da ABS realmente no IFRJ por conta de muita pressão que eles faziam, A gente, por ser ABS, a gente não consegue fazer muita coisa lá dentro do Instituto. Mas como a gente estava fora, a gente teve um pouquinho mais de liberdade. Eu acho que isso também ajudou muito a gente, a ter mais força para continuar.
E a gente tá aqui, né? A gente conseguiu falar com eles, conseguiu trazer a ABS para esse Manual do Calouro, explicar ela como algo realmente que é feito na instituição, né? É feito de alguns alunos também que parte de lá. E isso foi muito importante para a gente. A gente começou a ter vários calouros entrando em contato conosco. A gente recebeu, né, algumas respostas um pouquinho negativas, mas não tem problema, porque Deus está no controle de tudo, né? Temos até um caso muito maneiro, assim, que a gente acha muito legal, que é de uma caloura, que ela entrou agora, 2021.1, no IFRJ. Porém, ela já tem um tempinho de ABS. Ele entrou, na verdade, na ABS em 2020, no comecinho. E a gente começou a conversar, ela entrou no nosso grupo do WhatsApp, acabou já criando muita amizade com a gente. Eu, inclusive, sou muito amiga dela hoje em dia. A gente conversando, a gente teve bastante vínculo, né? E chegando, né, um tempinho, ela começou a se aprofundar nos EBIs com a gente. A gente começou a conversar muito, muito com ela. Ela foi ficando muito por dentro dos assuntos realmente da ABS. Foi gostando muito da gente, orando por nós. E hoje em dia, ela tá muito nova no IF, mas como ela tá tão, né, há tanto tempo na ABS, gostando tanto da ABS, hoje em dia ela já é uma facilitadora de EBI. E isso é só uma noção, né, do quanto o nosso grupo tem evoluído. Mas não foi assim sempre, né? A gente tinha muito, muito medo do que ia acontecer na ABS e como seria o amanhã, né? Será que vai continuar existindo? Será que a gente vai fazer um bom tempo de ABS? Como que vai acontecer? A gente passou já por isso, a gente ainda passa um pouquinho, a gente assume isso, né? A gente tem muito medo ainda, mas quando a gente assume, a gente confia que Deus é o dono da missão e que Ele está cuidando de tudo, a gente não precisa ter medo do que vai acontecer. Porque onde há uma alma sedenta por conhecer a Cristo, ali existe um campo missionário. E o IFRJ, ele é o nosso campo missionário. E em nome de Jesus, vão passar anos, mas existirão ainda pessoas que estarão dispostas a falar do amor dele. E é de suma importância que isso tenha acontecido conosco, né? Toda essa caminhada que a gente passou, de altos e baixos, que nos gerou muito aprendizado. Porque nós não somos as mesmas pessoas de antes e nem queremos ser, porque nós evoluímos muito, graças a Deus. Então, seja no online, seja no presencial, que nós vamos voltar algum dia, e a gente tem esperança de continuar, né, deixando esse legado tão bom na vida de tantas outras pessoas. E que a gente possa continuar se reinventando. Os outros grupos que também estão vendo isso, não desistam nunca da missão que vocês estão fazendo. Porque se vocês estão aí, é porque Deus tem um propósito na vida de vocês. A gente, como grupo, demorou muito para entender isso. Eu, principalmente, eu não me achava líder. E eu fui aprendendo a ser uma, com a ajuda também de muitas outras pessoas. E estamos aqui hoje. E é com muita felicidade que nós falamos que, graças a Deus, nós passamos por tantas coisas, porque nós evoluímos e estamos servindo também como ajuda, né, para outras pessoas. O importante é saber que toda luta é passageira. Quantas vezes nós da ABS Paracambi, quando íamos levar, né, quando íamos conduzir esse EBI, a gente só tinha uma pessoa, às vezes não tinha ninguém. Quantas vezes a gente ficava triste, mas a gente aprendeu a ter essa luta constante, a continuar, a caminhar, mesmo que às vezes esteja meio cambaleado, a gente ter certeza que Deus está do nosso lado e saber que é muito bom fazer a obra, fazer essa missão que nos foi dada, né? Falar do amor de Jesus. E nós temos certeza que parte da nossa evolução como ser humano e também como cristãos é vinda, né, da ABS Paracambi.
Eu, inclusive, né, sou prova viva disso, evoluí muito, muito, muito e sou eternamente grata ao que Deus tem feito na minha vida com o passar desse tempo que eu estou, né, nesse grupo maravilhoso. Nós continuaremos lutando, persistindo e orando para que muitos e muitos anos a ABS consiga ser e possa, né, ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Aos que veem esse vídeo, não desistam. Não desistam da missão, não desistam do chamado de vocês. Vocês foram chamados para falar do amor dele e vocês estão no lugar onde vocês são referência. Então, não desistam. Continuem atraindo calouros, continuem chamando mais gente. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente, a gente vai ajudar vocês, vai tentar ajudar. E nós estamos aqui muito felizes, tá bom, gente? Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Nádia, sou estudante de Direito na Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, e participo da ABU Souza, na Paraíba. Nesse vídeo eu vou contar para vocês uma experiência bastante positiva que nós tivemos com o Descubra João, aqui na ABU Souza, e eu espero que de alguma maneira isso possa ajudar vocês. Bom, eu ouvi falar do Descubra pela primeira vez em 2019, no curso de férias aqui da região Nordeste. Mas foi somente esse ano, 2021, em fevereiro, que nós efetivamente começamos a aplicar os estudos de Descubra aqui na Belsus. Como foi que isso aconteceu? Estamos enfrentando ainda, né, o contexto da pandemia, e por causa disso, precisávamos então nos adaptar a esse novo formato, esse formato online para realizar nossas atividades. Viemos fazendo isso, na verdade, desde 2020. Quinzenalmente nós nos reuníamos ou para um estudo, ou para uma reunião de oração, mas em fevereiro estávamos começando um novo período na universidade e queríamos que esse formato online, que já começava a ficar cansativo, na verdade, porque as aulas estão sendo online, os eventos da universidade, os eventos da igreja estão sendo online. Então, precisávamos que esse momento da ABU não fosse mais um momento de telas, mas que ele fosse um momento diferente, interativo, e que tivesse uma nova cara nesse período que se iniciava. Então, nessa fase de planejamento de atividades para um novo período, eu acabei lembrando do Descubra João durante uma conversa com uma amiga. Nós estávamos falando sobre o quanto a ABU proporciona um espaço bastante precioso de estudo bíblico, porque ele é feito de maneira coletiva. E quando o estudo bíblico é participativo, nós ouvimos outras pessoas e conseguimos enxergar aquele texto estudado com novos olhares, novas perspectivas. E isso enriquece bastante o estudo, é muito edificante. Então eu comentei com ela assim, o Descubra João de forma bem superficial, pelo que eu lembrava, e ela achou super interessante. Como ela participa das atividades também, ela disse, seria ótimo, muito bom se a gente fizesse isso aí. Então eu fui lá no site da ABUB e fui pesquisar sobre o Descubra. Eu queria ver o que eu podia fazer para levar lá para a SUS. Então eu encontrei, na verdade, todos os estudos já disponíveis. O Descubra tem aquele material físico, né, que certamente é muito bom, mas que também não se adequava a essa necessidade nossa atual de estudos online, né, já que estamos todos distantes fisicamente. Então, para nós bastava o que já estava lá disponível, os estudos todos muito bem organizados, muito bem elaborados, em série. Então, nós decidimos que seria isso que aplicaríamos para a ABU Souza. Então, semanalmente nós nos reuníamos e aplicávamos um estudo por vez. Como são estudos em série, eles tendem a ser, embora possam ser compreendidos individualmente, né, mas a ser bastante interessante para que as pessoas retornem. Esse foi um outro fator positivo. Então, além de ser edificante para o nosso grupo, quem já estava se reunindo com a gente desde o ano anterior, foi algo muito, muito interessante para que nós convidássemos mais pessoas a participar desses momentos. Convidamos pessoas que até já tinham conhecido a ABU, já tinham se aproximado um pouco da gente na fase presencial, né, digamos assim, e convidamos também pessoas novas
para que pudessem conhecer. Então falamos de Descubra, qual era a proposta, de estudarmos juntos a Bíblia. São pessoas que nós já conhecíamos, colegas de classe, pessoas que nós já tínhamos alguma aproximação suficiente para chegarmos e simplesmente convidarmos. Convidarmos com uma artezinha simples, com o título do estudo, com horário, com data, e nós explicávamos também qual era a proposta. A proposta de um estudo feito coletivamente, com perguntas, algo que fosse interativo. Fizemos isso pelo WhatsApp mesmo, mandando essa arte, conversando com as pessoas, e alguns aceitaram prontamente o convite, participaram de uns ou outros estudos. Alguns até se firmaram, se aproximaram do grupo e continuam participando conosco das atividades, mesmo após o final do Descubra. E outros não também, simplesmente agradeceram o convite, disseram que não tinham interesse, e seguimos. Com relação a não cristãos, nós já costumamos ter alguns do nosso grupo local com frequência e participam também. Nos primeiros estudos, isso era um pouco mais difícil, algumas perguntas ficam sem resposta, há uma certa impressão. Mas a partir do terceiro estudo, mais ou menos, todo mundo já se sente bem à vontade com a proposta, com a dinâmica, e no geral foi bem participativo, sim. Fizemos esses momentos semanais que foram bastante edificantes, foram bastante produtivos. Nós nos estendíamos até, porque todo mundo participava, então era algo que rendia bastante conversa. O nosso grupo ele não é muito numeroso, então às vezes esses momentos acabam sendo momentos de estudo e de comunhão também, nós conversamos bastante. Então as perguntas serviam de base e a partir delas nós conseguimos estudar o texto e também mantermos ali um contato muito bom. Contato esse que por estarmos, né, afastados, cada um na sua cidade, cada um na sua casa, longe ali do campus, às vezes ficava muito prejudicado. Então, o Descubra nos proporcionou isso também. Uma coisa interessante que nós também começamos a fazer foi publicar na nossa página do Instagram algumas reflexões que eram resumos, sínteses dos nossos estudos. Então, quando percebemos que alguém está bem presente nas redes sociais, sempre curtindo nossas reflexões, por exemplo, nós também podemos chegar e convidar essa pessoa diretamente, porque ela já demonstrou que tem um interesse, certo? E assim que vai acontecendo, vai fluindo por pessoas que têm uma certa proximidade com a gente, pessoas que já estão conosco, ou estiveram em algum momento. Algumas continuam, outras não, e seguimos dessa maneira. O que eu gostaria de deixar para vocês como um aprendizado nosso nesse momento aqui na Deus Souza, é que Deus provê ferramentas para a missão. Nós, às vezes, podemos ficar desestimulados, desanimados, e isso acontece, né? Nós somos falhos e nem sempre percebemos o quanto o Senhor é bondoso. Então, eu quero dizer que Ele providencia boas ferramentas para que nós possamos continuar nesse trabalho, continuar nessa missão. E que são tempos diferentes, que exigem sim muitas adaptações e que, embora estejamos em casa, nós podemos sim nos sentir muito cansados, muito esgotados, mas que a missão continua e que ela pode continuar com uma nova cara, com um novo jeito, com um novo projeto, com um novo material, com uma nova série de estudos, mas com aquele vivo propósito de sempre de pregar o Evangelho. Então, se o nosso objetivo com a ABU é formar a comunidade de discípulos, é falar do Evangelho no ambiente que nós estamos em casa, o Descubra é sim uma ferramenta muito boa para que façamos isso, porque ele propicia esse espaço de discussão e de conversa que se alonga. Quem participar de todos eles, quem continuar seguindo a série de estudos, vai ter uma experiência mais completa, mais interessante e formar até um vínculo, não apenas com o livro de João que está sendo estudado, mas com os irmãos que estão partilhando esse momento. E nesse momento que nós estamos, assim, fisicamente afastados, é um contexto muito delicado e um contexto que se mostra ainda mais necessário. A ABU Souza foi muito abençoada por um Descubra e eu espero que os grupos de vocês também possam ser. Amém. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Gabriel. Eu sou aqui da ABU Araguaia, do GB, aqui na cidade de Barra do Garças, em Mato Grosso. A cidade de Barra do Garças fica aqui na divisa de Mato Grosso com Goiás. Eu conheci a ABU já em 2014, tempo que fazia graduação em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Tempo da graduação, também no tempo do mestrado, eu fui ligado ali à região SPMS, né, com
o pessoal ali do GB de Corumbá e depois do GB de Dourados. No ano de 2018, eu passei no concurso e vim aqui para a cidade de Barra do Garças, no Mato Grosso. Quando nós chegamos aqui, na igreja que nós passamos a congregar aqui em Barra do Garças, o pastor aqui, o batista aqui em Barra do Garças, ele é um ex-abeuense. No tempo que ele fez faculdade no Rio, na década de 70, ele foi abeuense lá, e nós compartilhamos experiências, trocamos aqui as nossas conversas, né, sobre a ABU, e nasceu um desejo no nosso coração de incentivar um grupo aqui na nossa região, né, e eu fui atrás para ver como que estava aqui, e na Universidade Federal do Mato Grosso, a UFMT, aqui em Barra do Garças, existia um grupo até o ano de 2015, 2016, mais ou menos, mas o grupo tinha se findado. Comecei a ir atrás de alguns colegas, algumas pessoas que eu conhecia na universidade e na igreja, e nós, no final de 2019, né, setembro e outubro de 2019, nós começamos novamente fazer reuniões na universidade, estudos bíblicos, e começamos a criar, reestruturar novamente o nosso grupo aqui do GB, na ABU Araguaia, né? E no final de 2019, né, nós temos uma foto em outubro de 2019, um estudo bíblico lá na UFMT, estudo bíblico na UFMT também, em outubro de 2019. No final, né, em dezembro de 2019, nós fizemos a eleição da diretoria, com presidente, tesoureiro e secretário, né, para a gente poder estruturar o nosso grupo. E foi muito bom porque conseguimos pessoas de igrejas diferentes, de cursos diferentes também, participando do nosso grupo, o que é muito saudável, né, para o grupo. E no março de 2020, no ano seguinte, né, nós tivemos aqui um treinamento local, a assessora à época aqui da nossa região, a Jéssica, passou por aqui, fez treinamento conosco, foi um tempo muito bom. Esse treinamento foi um pouquinho antes de iniciar a pandemia, né? Na verdade, as medidas de distanciamento, né, a quarentena, mas a pandemia já tinha iniciado antes. Nós fizemos esse último treinamento como a última reunião presencial nossa, né? Sem saber, evidentemente. Não sabíamos a época disso. E foi um tempo muito... Logo veio a pandemia, depois de março de 2020, e nós tivemos que fazer as nossas reuniões semanais online, né? E eu fiquei preocupado, né? Evidentemente, porque eu pensei, poxa, estamos iniciando o grupo, estamos aí com 5, 6 meses de atuação apenas, e logo vem a pandemia, a gente é impedido de se reunir presencialmente. Mas, para nossa surpresa, Deus, ele foi muito gracioso conosco. Nós tivemos um crescimento do nosso grupo durante a pandemia. Então, nós fizemos as nossas reuniões online e o nosso grupo começou a crescer. Nós convidávamos pessoas de outros cursos, né, e colegas para participar conosco, e as pessoas aceitavam e participavam conosco. Então, nós tivemos reuniões com bastante gente de outros cursos, pessoas que nem eram evangélicas, e foi muito bom, foi um tempo muito bom. No ano de 2020, nós tivemos um crescimento significativo, né? E aliado às nossas reuniões semanais, nós criamos um grupo de leitura. Então, nós tínhamos as reuniões toda sexta-feira, às 18 horas, para estudo bíblico, né? E para divulgar também a BU, porque cada reunião tinha uma, duas pessoas que não conheciam a BU, então a gente tinha que fazer sempre no início da reunião uma explicação sobre o que era a BU, né? Qual o intuito do grupo. E criamos um grupo de WhatsApp também para que as pessoas pudessem participar. E esse grupo de leitura, né? Que nós também criamos paralelo às nossas reuniões semanais. Aqui coloquei alguns livros que a gente leu, né? Aqui coloquei aqui mais de 5 livros, mas nós, ao longo de 2020, esse slide eu tinha feito para o nosso CR do ano passado, então está um pouco desatualizado aqui. Na verdade, nós já lemos mais de 10 livros, né? Porque nós demos continuidade a esse grupo de leitura ainda no ano de 2021. E foi um tempo muito bom, livros de muita qualidade, nós compartilhamos os nossos impressões sobre as leituras que tivemos, e tem sido, na verdade, né, porque nós estamos ainda com o grupo de leitura em funcionamento,
hoje já não é mais no Skype, nós estamos fazendo no Google Meet, mas foi uma das ferramentas nós utilizadas aqui para o nosso grupo, né? E o que deu um crescimento também qualitativo, digamos assim, porque não foi apenas um crescimento de quantidade de pessoas que passaram a participar conosco nas nossas reuniões. As reuniões para estudo bíblico e as reuniões do grupo de leitura nos proporcionou um crescimento também qualitativo que nós ainda estamos tendo, né? Então, esse exemplo nosso aqui, né, eu fiquei, como disse, no início da pandemia, eu tinha ficado muito preocupado com o andamento do grupo, mas, pela graça de Deus, nós tivemos uma surpresa ao longo do ano de 2020 e agora 2021, né, que o nosso grupo tem crescido, tem se formado praticamente no ambiente de pandemia. Então, nós temos, por exemplo, alguns casos de colegas ali que a gente não conhece pessoalmente, né? Porque um era o grupo que estava iniciando naquele momento, antes da pandemia. Depois da pandemia, nós começamos com as nossas reuniões online e algumas pessoas passaram a participar somente após a pandemia, né? Então, nós não conhecemos ainda algumas pessoas que a gente não conhece pessoalmente, né? A gente participa das reuniões toda semana, mas a gente não se viu ainda pessoalmente, o que nos tem dado uma grande expectativa de retorno, né, para os nossos encontros presenciais. E também para que a gente possa atuar na missão de Deus na universidade de uma forma mais ativa, né, mais presente. Então a gente tem sonhado com ideias para atuar na universidade, por enquanto algumas coisas a gente não pode executar, mas a gente tem tido esses sonhos diante do Senhor e entre nós, para fazer algumas coisas na universidade. Então, queríamos compartilhar isso com vocês, essa experiência do nosso grupo aqui na região da BUCO, que foi, assim, de muita surpresa e graça de Deus sobre nós, né? Nós cremos que a missão, ela é de Deus, e nós precisamos apenas nos dispor, né? Colocar o nosso tempo, a nossa consciência, a nossa vida mesmo diante do Senhor, para que Ele use para o bem da sua obra. No ano passado, nos filiamos, no último CD que teve, filiamos de forma oficial, né, na ABU, então nós estamos agora, somos um grupo filiado, então Deus tem feito coisas poderosas e de muita misericórdia da parte dele por essas bandas aqui do Mato Grosso. Queremos deixar esse testemunho e essa história aí com todos vocês, para que vocês se sintam também animados. É evidente que esse tempo de pandemia é difícil, a gente tem várias limitações também, a gente se sente às vezes com algumas dificuldades, mas ainda assim Deus tem agido no nosso meio e tem sido muito gracioso para conosco. Então essa é um pouquinho da nossa história aí. Que Deus abençoe todos os grupos de ABU da nossa região, de todas as regiões do Brasil, que faça prosperar a missão dele através de nós, que as nossas mãos e a nossa consciência estejam sempre à disposição dele, para a glória do seu nome. Amém.